Hello, everybody! Está no ar mais uma edição do seu podcast favorito. Eu estou falando de Por um Fio. Sim, comigo! Fio, o apresentador das estrelas, o fio condutor da sua nova obsessão auditiva. E hoje a estrela brilha com fé, com autoridade e uma build de impacto. Sim, porque a convidada de hoje escreveu: aqui eu não normalizo o que o mundo diz ser normal. Ela é uma influenciadora cristã, ex-loira padrão. Solta a vinheta. Tô me perdendo por um fio, tô quase cedendo por um fio, tô quase viciando por um fio. E com vocês, ela, que é influencer de Jesus, ex-loira padrão e atual chicote santo, Mari Coalho. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês, participar desse podcast, desse projeto que tá lindo. E eu amei a introdução, viu? Obrigado, a gente que agradece. Mas olha, antes da gente conversar, eu queria te apresentar alguém que vem aí. Sabe quem é? É a Espetacularte, Fio Fio, sim! A temporada é toda patrocinada pela Espetacularte, a empresa de personagens vivos mais inovadora de São Paulo. Inclusive, esse figurino aqui, brilhoso, do qual eu estou usando, se você estiver no YouTube assistindo, você vai ver, ele foi emprestado por um anjo, quer dizer, ou por um duende, enfim. Né? Depende da escala. Siga @Espetacularte e descubra o milagre da performance dessa produção. Obrigado, pobrezinha. Inclusive, pra quem não conhece, antes do Chicote Santo, antes da Loira Padrão, eu também já fui princesa da Espetacularte. É verdade. Já fiz Cinderela, já fiz Elsa, já fiz de tudo, né? Foi Mari Coalho já trabalhou com a Espetacularte, já foi princesa, já fez vários temas, várias princesas que vocês podem imaginar. Então, ela, né, é modelo, ela já foi modelo, já foi atriz, é atualmente influencer cristã, mas eu vou começar a nossa entrevista com o que realmente o povo quer saber, que eu quero já trazer de cara a pergunta que todos querem fazer. Mari Coalho, o que aconteceu com a loira padrão? Ela morreu, gente, sim. Vamos ter que fazer agora um caixão cor-de-rosa para o velório. Muita gente pergunta, nossa, mas nem no dia da mentira você não pode fazer a personagem? Nem isso aqui. Não, gente, não faço mais. Mas o que realmente aconteceu, né? Ano passado, eu comecei a minha conversão, eu conheci Jesus com 13 anos. Mas eu me desviei, vivi tudo que você pode imaginar nesse mundo. E aí, ano passado, eu comecei a voltar pra Jesus. Eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, o que eu preciso fazer pra realmente conseguir voltar e viver 100% pra você? E aí, eu comecei esse processo. Só que no meio desse processo, eu queria sair dos eventos, como eu falei, trabalhei muito com a Espetacularte, com muitos outros lugares também. E aí, eu pensei, eu quero sair, porque os eventos eu trabalhei dos 14 aos 21. E eu queria muito sair dos eventos, que realmente a internet era o meu sonho. Mas eu pensei, como que eu posso fazer isso? Porque eu já gravava conteúdo pra internet há muito tempo, mas fazia um meme aqui, um meme ali, e nada que virasse de verdade. Eu tinha por volta de 100 mil seguidores, mas era flopado. Eu tinha Isso pessoas já era com a ali. loira padrão? Não, isso antigamente. Antes. Isso, antes Tá. nem da Loira Padrão existia, eu fazia alguns vídeos de meme na época dos assuntos do momento. Sim. E aí viralizava, mas ninguém sabia quem eu era, nem meu conteúdo. Eram alguns seguidores que tinham chego até ali, porque eu postava vídeo todos os dias. Uhum. E aí, eu sei que eu tive a brilhante ideia de... Na verdade, eu postei um vídeo que era uma menina tinha feito sobre aquela trend de eu sou padrão e é óbvio que, eu sou mecânico e é óbvio que, eu sou apresentador e é óbvio que. E aí, eu pensei, pô, legal, a menina fez um falando que é padrão, ela tinha passado por coisas parecidas na época que eu tinha passado na escola. E aí, eu pensei, vou fazer um pro loira, né? E inventei o loira padrão, que não era nem proposital e nem um personagem. Isso em, sei lá, em fevereiro, março do ano passado. E aí viralizou muito, só que como eu falei de um jeito debochada, muitas pessoas começaram a perguntar se era um personagem. E aí, quando eu voltei querendo sair dos eventos, eu falei, meu, como é que eu posso viver da internet? Eu preciso fazer isso viralizar, eu preciso engajar, e eu preciso monetizar, ganhar dinheiro com os vídeos do Porque TikTok. veio muito hater também, Porque como a veio loira padrão. Isso, veio muito. Mas aí, a Loira Padrão não existia. Aí eu pensei nesse, eu falei, pô, estão perguntando se eu sou um personagem. E eu já conheci alguns personagens da internet. Tem blogueirinha, tem... Uhum. Tem aqui um moço também, que ele é loiro e ele é um personagem. Então eu pensei assim, eu falei, pô, se eu inventar essa personagem, falando que eu sou bonita, que eu sou a mais, eu sou a bonita e tal, vai ser muito legal, vai chocar a internet. Muita gente, eu já sabia que ia vir um hate. E foi isso, foi realmente na intenção de engajar. E foi o que aconteceu. Eu até perguntei pro meu noivo, eu falei, e aí, você acha que eu faço, você acha que eu não faço? Ele falou assim, se você aguentar o hate, faz. Então foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu aguento o hate e eu quero
deixar os eventos, né? Eu não queria mais estar trabalhando presencial, porque eu queria viver da internet. Uhum. E eu criei essa personagem e fiz essa personagem. Então, viralizou muito, assim. Uma semana viralizou muito, muito hate. Até gente que me conhecia falando, Mari, que é isso? Que eu não tô entendendo. Eu, não, gente, é um personagem e tal. Mas assim, até a internet inteira entender que era um personagem, muita gente também não acreditava, achava que eu era chata daquele jeito. E aí, isso durou 3 meses. Só que aí, o que aconteceu com a Loira Padrão? Chegou até falando aqui. de coisa de menos de um ano atrás, né? A Loira Padrão tem quanto Menos de tempo? um ano. Sei lá, acho que foi em maio Menos de um ano, que eu sim. criei. E aí, o que aconteceu com a Loira Padrão? Tá viralizando muito, ganhei dinheiro como nunca tinha ganhado antes. Uhum. E só com monetização do TikTok. Como foi muito rápido, eu não tinha nem público e tal, mas só em visualizações eu ganhava muito dinheiro. E aí eu deixei os eventos, eu tive essa estabilidade aí de 2 meses, tá ganhando muito legal. Eu falei, pô, então agora eu acho que é o momento de largar os eventos. Então eu larguei os eventos e fiquei só com a minha personagem. Só que o que aconteceu? Eu ainda estava nesse processo de entregar tudo pra Jesus. E aí, Jesus... Paralelo a isso. Paralelo a isso. Eu tinha entregado os lugares que eu ia, as amizades que eu tinha. Só que aí o meu trabalho, eu achava que aquilo era só uma brincadeira. Eu achava que aquilo era só algo para as pessoas rirem ou outras me odiarem, mas não por minha intenção, porque realmente era um personagem. Enfim, e aí Jesus me chamou e falou assim, eu estava num culto, eu estava numa conferência de mulheres, e aí eles me... Na verdade, eu estava no Método CIS, é um treinamento de coach para inteligência emocional, e lá tem muita coisa de Bíblia também. E aí eles me plantaram a sementinha, não pra mim, assim, mas foi algo geral, assim, do tema que tava rolando, e aí veio a sementinha de Deus me perguntar, é isso que eu tenho pra você? É isso que realmente, tudo bem, é uma comédia, é uma brincadeira. Tem gente que entende, acha legal, tem gente que não entende, mas... Só pra gente contextualizar, pra quem de repente não conheceu a Loira Aham. Padrão. Como era a Loira Padrão? O que ela fazia? Gente, a Loira Padrão, essa personagem incrível que eu criei, eu criei algo, uma personagem que eu não fosse, assim. Eu era chata, eu era metida, eu falava que eu era bonita, eu falava que eu era mais bonita, eu falava que eu era odiada só por ser bonita. Então era essa brincadeira de, sabe, aquela garota, tem até um meme que rola na internet, aquela garota que acha que ela é o centro do mundo. Uhum. Era essa personagem. E aí, pra ficar melhor, aí, óbvio, eu fazia o meu cabelo loiro, tinha o olho claro, e eu usava tudo rosa. Então, assim, eu lembro que uma vez pra mostrar que era um personagem, eu aluguei uma limusine rosa e eu andei pela Paulista, por São Paulo todo, com 2 mini anões vestidos de terno. Então, assim, era algo bem pra comédia mesmo, mas tinha muita gente que não entendia. E aí, no meio disso tudo, eu lembro que eu falo que eu nunca quis atacar as morenas, mas na época começaram a fazer comparação entre André... Como é o nome daquela modelo da Victoria's Secrets? Adriana Lima. Uhum. Fizeram... E eu assim, gente, tô me comparando com uma modelo da Victoria's Secret. E aí eu fui levando todo esse hype e tal. Então, era isso, assim. Eu era loira, bonita e metida. Eu falava que eu era mais bonita. Então, esse era o personagem que eu criei. Era o perfil da Loira Padrão. E chocava a internet, porque todo mundo falava assim, meu Deus do céu, que menina chata, que menina metida. E aí ganhou muitos seguidores, tanto que gostavam, né, daquele perfil. Tanto que gostavam quanto hate. Como os haters. Só uma coisa que você citou durante o que você estava dizendo, que era o que você passou na escola. Uhum. O que você passou na escola? Assim, eu lembro que eu ia pra escola assim, porque era bonito, porque... Gente, pode ser que sim, mas na época eu lembro que da escola várias menininhas faziam grupinhos contra mim, então eu ficava sozinha. Eu lembro que até uma vez, isso é a personalidade do Loira Padrão, eu lembro que uma vez na escola, várias meninas decidiram um dia parar de falar comigo. Todas as meninas, eu estava em escola pública, então, tipo, tinha 30 alunos na sala, desses 30, 20 eram meninas, todas pararam de falar comigo. E aí, na aula de educação física, eu fiquei sozinha, porque ninguém falava comigo. E aí, eu cheguei chorando em casa, falando pra minha mãe que ninguém era mais minha amiga. E eu devia ter, sei lá, uns 7, 8, 9 anos. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, amanhã todo mundo vai querer voltar a falar com você. Aí sabe o que você faz? Você joga o cabelo e fala. Agora quem não quer ser sua amiga sou eu. E aí você fica... Mas assim, depois todo mundo vai virar amiga. Conselhos de mãe, gente. Minha mãe criou o monstro Loira Padrão, brincadeira. E aí eu lembro que eu fiz isso, aí as meninas realmente vieram falar comigo, aí me deram doce pra voltar a ser amigas dela. Então assim, era sempre algo assim. Eu já fui aí um pouco mais velha também. Eu lembro que a menina gostava de um menininho e o menininho gostava de mim, aí as meninas queriam me bater porque o menino gostava de mim. Eu falava, gente, vai bater no menino, não vem bater em mim, eu não tenho nada a ver com isso. Então assim, já foram várias coisas que aconteceram nessa época de escola, que meninas pararam de falar comigo. Eu não era aquela menina de, eu sou amiga dos meninos. Não, eu realmente era mais amiga das meninas, mas quando elas se viravam contra mim, eu não tinha amizade. Sim. Então foi isso, assim, na época da escola, que foi aí que eu contei na época da Loira Padrão. Então, isso viralizou muito, durou 3 meses. Durou 3 Foi muito meses rápido, de né? muito viral. Eu lembro que muitos influenciadores grandes
comentavam sobre mim. E comentavam, assim, falando mal de mim, mas até pra engajar. Eu lembro que quando eu comentava todos os vídeos. Se você tiver feito um vídeo meu, na época da Loura Padrão, eu comentava, tipo assim, amei. Porque eu queria realmente que todo mundo falasse de mim. Era bem a Melody, né? Falem bem ou falem mal, mas falei de mim. E aí eu lembro que muitos falavam de mim, e aí quando eu comentava, Que tipo é uma assim, estratégia, né? e aí eu lembro que falavam assim, eu comentava, né? Amei e tal. Aí, ai, nossa, parabéns, continua fazendo vídeo. Mas aí no vídeo a pessoa metendo pau em mim. Então, assim, era algo que todo mundo realmente falou e cresceu pelo hype. Foi um hype muito rápido, assim. Sim. Cresceu muito rápido e durou 3 meses. Até que aí chegou a parte que a Loura Padrão morreu, que Deus me plantou essa sementinha. Eu lembro que teve uma época que foi banido o Instagram da Loira Padrão. Foi 3 vezes meu TikTok foi banido. Por quê? 4, por denúncia. Por O pessoal não denúncias gostava e me denunciava. Sei. Até que 3 vezes. Mas eu vejo muito isso como algo que Deus estava tentando me mostrar também na época. Caiu 3 vezes e aí eu consegui recuperar, mandando recurso e tal. E aí na 4ª vez que caiu, o TikTok sempre me devolvia a conta. Eu informava que era um personagem, me dava os documentos e tal. E eles me devolviam a conta. E aí quando me devolvia a conta, chegava um e-mail falando que, desculpa pelo transtorno e tal. E aí, na 4ª vez que caiu, eu lembro que eu tava até numa viagem do Rio de Janeiro e eles recusaram o meu recurso. Acho que já tinha tantas denúncias que eles recusaram. E aí, eu lembro que eles recusaram e apareceu assim, recusamos o seu recurso. Você perdeu sua conta e, tipo, pra sempre. Eu falei, meu Deus, agora ferrou, assim. Não tô mais com os eventos, não tenho mais de onde trazer o dinheiro, né? Não tinha como recuperar com... Exatamente, e vou começar tudo zero, seria algo muito difícil. Mas aí eu lembro que meu noivo me deu a dica, na época ele falou assim, faz um perfil da Mari, fala quem você é, fala agora... Porque eu era um personagem, quem assistia minhas lives e os meus stories sabiam que eu era um personagem, porque... Eu e a Loura Padrão são pessoas totalmente diferentes, são personagens totalmente diferentes. Então, quem assistia a minha live falava assim, uai, não é aquela menina chata? Eu falava, gente, mas é um personagem. E eu deixava escrito na bio que era um personagem, mas a galera muitas vezes não lia. Eu nunca falava no vídeo, eu sou um personagem, porque eu queria que engajasse. Mas na bio, nas minhas lives e nos meus stories, as pessoas sabiam que eu era um personagem. Então, nesse segundo perfil que eu fiz, um perfil secundário, foi o perfil que eu cheguei e falei, gente, eu era a Loura Padrão. Eu perdi a minha conta e tal, e eu subi 100 mil seguidores em 5 dias. Porque todo mundo tava falando do meu nome ainda e eu perdido minha conta. E aí, muitas pessoas começaram a gostar de mim por conhecer a Mari e muitos acompanharam ali realmente pela Loira Padrão. Até que, do nada, depois que esse meu perfil secundário, sendo a Mari, virou, o meu perfil principal voltou. Sem nenhuma explicação. Não veio o e-mail do TikTok avisando que voltou, não. Eu lembro que eu tava, inclusive... Seguidores que você já tinha e tal. Exatamente. E aí voltou e eu falei assim, Deus, o que o senhor tá tentando me mostrar com isso? É pra eu... Porque aí ele já tinha me falado que era pra eu deixar a Loira Padrão. E aí eu tava nessa transição. Eu falava que eu era a Loira Padrão porque era a única coisa que engajava. Eu tava tentando ser a Mari nesse perfil secundário, mas só engajava se eu tivesse de rosa, se eu tivesse com arquinho rosa, se eu falasse que eu era a Loira Padrão. Então eu tava muito nessa transição. Até que, enfim, chegou um dia que Deus me falou claramente que não estava chamando a Loira Padrão, estava chamando a Mari. Estava chamando a Mariana. Deus me falou, eu tava num culto, e aí teve uma experiência sobrenatural, e Deus falou pra mim, eu não estou chamando a Loira Padrão, eu estou chamando a Mariana. E Deus me deixou bem claro, ele falou, eu não quero nada da Loira Padrão. Eu não quero apelido, eu não quero roupa, eu não quero nada, assim. Porque mesmo sem ser a Loira Padrão, naquela época que eu já não estava produzindo conteúdo da Loira Padrão, eu ainda usava o rosa pra galera lembrar de mim. Eu ainda usava o arquinho rosa pra galera falar, ela era a Loira Padrão. E enfim, nesse dia Deus me chamou e falou, não é isso que eu tenho pra você. E aí eu fiz um vídeo pra explicar, se você descer muito no meu perfil, vocês vão achar que é um vídeo explicando que a Loira Padrão realmente não existia mais. Aí eu expliquei pra quem me acompanha. Aí nisso, da Loira Padrão, eu fui de 100 mil, lá no começo, que eu tinha, pra 300 mil no Instagram. No TikTok eu não vou lembrar, mas eu lembro que de 100 mil eu ganhei 200 mil seguidores com a Loira Padrão no Instagram. 300k com a Loira. Com a Loira Padrão. E aí, nesses 300k, eu falei, Deus, mas e agora? O que é pra eu fazer? Falei, eu não tenho outro conteúdo que viralize. Se eu sou a Mari, a galera não assiste. Se eu não posso mais falar da Loira Padrão. Aí tentei começar a fazer conteúdo de maquiagem, tentei começar a fazer conteúdo de viagem. Tudo pedindo pra que Deus me direcionasse. Porque eu já não tinha mais os eventos, que era o que me fazia a maior renda da minha vida, né? Sim. E aí, eu só tava com os vídeos realmente na internet e com live no TikTok. Mas, aí enfim, aí eu sei que em dezembro do ano passado, Deus começou a me mostrar alguns conteúdos muito do que eu falo hoje, né? De músicas mundanas e tal. E aí eu entendi que era pra eu ir pro conteúdo cristão. Gente, eu nunca imaginei ir pro conteúdo cristão. Eu falava pra Deus, Deus, eu não tenho autoridade pra falar da tua palavra. Eu leio a Bíblia, eu faço meus devocionais, eu vou pro culto toda semana. Mas eu não me via falando da palavra de Deus, porque pra mim é algo que só um pastor podia falar, só uma pastora podia falar. E aí... Embora você já fosse evangélica, você falou que desde os 13... Isso mas aí desviei e aí ano passado voltei. Aí nesse meio tempo desse ano passado que eu voltei, começou. Aí foi a Loira Padrão, aí foi o meu... Porque hoje em dia, vendo tudo que aconteceu, eu vejo que naquela época que eu tinha a Loira Padrão, eu tinha entregado tudo pra Deus. Eu já vivia um relacionamento santo, eu já não ia pra lugares que eu ia antes, eu já entreguei amizades que não
compartilhavam dos meus princípios e valores. Mas a única parte da minha vida que eu não tinha entregado era o meu trabalho. Porque, beleza, eu vivia tudo isso pra Jesus, mas no meu trabalho ninguém sabia que eu conhecia Jesus. No Instagram, se você entrasse no meu perfil, nunca que você ia falar que eu conhecia Jesus. Entendi. E aí foi por isso que Deus pediu pra que eu parasse com isso, porque eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, tá, eu conheço seu amor, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que é certo e o que é errado, mas aí Deus me falou, eu vou usar a sua boca pra você mostrar isso pra outras pessoas. Porque não basta eu viver pra gente, viver o evangelho, que nós cristãos, que a gente entende não basta só pra gente. É muito bom pra mim, só que por ser tão bom, eu quero compartilhar com você. E aí foi isso que eu comecei a compartilhar nos vídeos. Entendi. Ô Mari, mas nessa sua transição da loira padrão para a influencer cristã, o seu público que você já tinha, nessa transição, você acha que a internet, ela te entendeu ou só ficou com medo do cancelamento divino? Então, não ficaram com medo do cancelamento divino, porque muita gente até hoje fala que eu só fui pro conteúdo cristão porque é onde dá dinheiro, é onde isso e aquilo. Mas o que aconteceu foi uma reviravolta na minha vida, porque eu tinha 300 mil seguidores. Eu perdi muitos seguidores, realmente perdi muitos. Se você for lá, eu perdi, sei lá, 60, 70 mil seguidores. Só que em contrapartida, eu ganhei muito do público cristão. Em 2 meses e meio, eu ganhei 800 mil seguidores. É bastante coisa. E, ao mesmo tempo que eu ganhei 800 mil seguidores com um cristão, eu também perdia muito do Loira Padrão. Então, eu ganhei tão mais do que eu perdi, e aí eu não consegui sentir. Então, não é que a galera que me seguia pelo Loira Padrão... Hoje em dia, eu tenho muito seguidor que conhece a fase do Loira Padrão e hoje em dia me segue pelo cristão. Mas eu ganhei muito nesse conteúdo cristão que... É outro público, né? É outro Ganhou público. outro público. Exatamente. E aí, o meu perfil principal do TikTok, da Loira Padrão... Mesmo que voltou, eu não dei sequência nele. E aí, o secundário, eu cresci mais do que o meu principal. O secundário, eu comecei do zero. E eu subi mais do que o principal. Só Legal. com conteúdo cristão. E vem cá, você ora antes de postar alguma coisa ou você vai gravando e seja o que Deus quiser? Eu oro antes de gravar. As minhas diárias de gravação é tipo assim, hoje eu tenho que gravar. Eu gravo 15 vídeos hoje. Aí eu oro antes de toda essa gravação. Eu peço pra Deus me direcionar, pra Certo. Deus me dar sabedoria, pra que Ele fale, não seja uma coisa que eu esteja querendo falar. Mas pra postar, não. Pra postar, eu edito e posto. Já Mas teve alguma treta gospel? Nossa. Por exemplo, Jesus mandou amar, mas o seguidor mandou um print. Teve alguma coisa? Já teve muito, assim, tem muito, né? Até hoje a gente vê muito. Assim, mas eu falo que no meu perfil eu não dou abertura pra isso. Não dou... Inclusive, essa semana tem muita gente me mandando, tem uma menina falando mal de mim no TikTok. Ela se diz católica, pelo que eu entendi, mas ela fala muito mal de mim porque eu falo que uma música X não convém pro cristão, porque um filme X não convém pro cristão. Você dá sua opinião sobre diferentes assuntos. Exatamente, mas eu não entro em treta. Porque você não vai falar nada que ela tá falando de você? Gente, não vou. Que Deus abençoe a vida dela e isso pra qualquer outra pessoa. Então eu não entro em treta cristão nem minha, nem que as pessoas queiram tretar comigo e nem dos outros também. Tem muita gente, cancelou fulano, cancelou ciclano. Mas eu falo que eu não dou abertura pro meu perfil falar sobre treta gospel, né, no caso. Eu prefiro eu falo que eu ataco só o inferno. Os irmãos de Cristo, eu deixo que eles se reconciliem. Já aconteceu de, por exemplo, você ter algum assunto porque você opina e comenta sobre vários assuntos Aham. que às vezes estão em altas, enfim, na internet e tal. Já aconteceu de ter algum assunto que você falou, não, sobre isso aqui eu não vou opinar e acabou virando post? No meu perfil, que eu falei que não ia opinar e no fim eu opinei? Já aconteceu alguma coisa de você, não, sobre isso eu não vou comentar sobre esse assunto. Não vou falar sobre isso e acabou postando e comentando? Teve do Profeta Miguel, né? Que virou também um negócio gigante enfim, The of the King. Uhum. Foi um assunto que, quando começou a estourar, eu falei, eu não... Porque aí muita gente começou a me cobrar, como influenciadora cristã. Muita gente me pediu, e aí, você não vai falar disso? Você não vai falar disso? Nos meus comentários só tinha isso, no meu direct só tinha isso. E eu falei, gente, eu não abro o meu perfil pra fofoca gospel. O Miguel errou, mas que ele se acerte com Deus e ele resolva com Deus. Eu não abro espaço, realmente, para as pessoas cancelarem o meio gospel. Enfim, só que aí chegou um nível de tanta cobrança que a galera começou a me pedir, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu não fiz atacando ou acertando o Miguel. Eu não fiz sobre ele. Eu fiz realmente reforçando que eu não ia falar sobre, enfim, cancelamento gospel. Eu sei que no meio gospel tem muita gente que erra. Isso é fato, não tem jeito. Pastor, profeta, de todo lugar tem gente que erra. Mas eu prefiro não falar. Então eu precisei falar, mas porque a galera tava começando a achar que quem cala consente. O pessoal começou a achar que eu estava achando que ele tava certo. Aí eu falei, gente, não concordo, mas eu não abro espaço no meu perfil pra isso. Então esse assunto do Miguel eu tive que Já que falar. entramos nesse assunto...
Deixa eu te perguntar se você sabe, consegue me ajudar, consegue responder. Qual que é o significado de of the king, the power, the man, the bastard, the leck, hack, lock, leck, sec, tech? Então, o significado pro inglês, já teve muitos professores de inglês que deram uma tradução, né, direta pro inglês, mas é algo que eu acho que realmente surgiu da cabeça do Miguel. Acho que foi algo que ele pensou, vou falar que vai ser algo que vai gerar impacto. Mas gerou, só que pra um lado negativo. Realmente Sim. não foi algo que veio de Deus e… Enfim, não tem significado não, gente. Ô Mari, é verdade que ao invés de ring light para os seus conteúdos você usa luz celestial? Amém, glória a Deus, mas eu uso em dupla. Eu uso a ring light e também As a duas, celestial, né? Faz mas as duas. É bom, precisa. Qual o emoji mais usado quando você posta algo polêmico? Fogo, cruz ou aquele da mãozinha levantada que ninguém sabe se é oração ou se é grito? Nossa, fogo, cruz… Eu acho que esses Mãozinha. nem tem. Mas pela galera que me dá hate ou pela galera que concorda comigo? Não, pelo pessoal que concorda, pelo pessoal Ah, não, eu gosto muito de segue, usar o pessoal foguinho. E até eu, pra comentar no perfil de outras pessoas, sempre que você vê lá um comentário meu foguinho, é porque eu acho que realmente é algo forte e é algo que eu concordo. Legal. O foguinho eu gosto. Mari, ó, vamos fazer o seguinte, vamos agora começar os nossos quadros, que o nosso programa tem alguns quadros. Perfeito. Tá preparada? Eu acho que sim. O primeiro deles é fonte da minha cabeça. Eu vou fazer algumas afirmações ou perguntas e você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Combinado? Perfeito. Vamos lá. Você sabia que 86% dos influenciadores evangélicos já foram acusados de heresia por usar emoji de foguinho? Eu acho que é fonte da sua cabeça. Fonte da minha cabeça. Você sabia que nos Estados Unidos uma igreja chegou a lançar um drive-thru de oração com fila de carros para intercessão? Eu acho que é verdade. É verdade, É foi na época da pandemia. Justificável, gente. Eu iria. Justificável. Sabia que, segundo os dados do TikTok, a unção pode ser transmitida por live se a conexão estiver acima de 4G? Fonte da sua cabeça. Você sabia que alguns influencers cristãos já assinaram contratos publicitários com cláusulas que proíbem o uso da palavra abençoado? Como é? Repete pra mim. Você sabia que alguns influencers cristãos já assinaram contratos publicitários com cláusulas que proíbem o uso da palavra abençoado? Acho que é fonte da sua cabeça. É verdade, você É acredita? verdade? Como que verdade. é isso? Mas só se a palavra for usada fora de contexto. Entendi. Não pode entendi. usar a palavra abençoado. Mas o que? A marca ou o influenciador na publi? O influenciador, ele É. exigiu que não pode ser usado a palavra abençoado fora de contexto. Entendi. Tá, entendi. Fonte da minha cabeça. Mari, tem um quadro que se chama Na Minha DM ou na Sua. Como que funciona? Que são, de repente, curiosidades que já chegaram no seu inbox, lá na sua DM. Já aconteceu algo curioso que você consegue compartilhar, que você lembre, consiga compartilhar com a gente, de comentários que não foram a público, assim, que veio na sua DM? Comentários que veio na minha DM, mas pode ser de alguém desconhecido. Qualquer um. Não precisa dar nome, só precisamos que seja polêmico. Não, hoje chegou numa caixinha de perguntas. Hoje? Hoje. Ah, então essa tá fresquinha. Tá fresquinha. Você caixinha de pergunta ontem, e aí chegou pra mim um homem, acredito que ele seja evangélico, ele me perguntou se ele deveria continuar ou não com a esposa dele, com a menina que ele tava conhecendo, porque a menina não queria esperar o casamento. E ele gostaria de esperar o casamento. E aí ele mencionou que ela era católica e aparentemente ele era evangélico. Aham. E aí ele queria uma dica pelo que ele podia fazer nisso, né? Eu acabei não respondendo essa pergunta nos stories, mas vou responder aqui, né? A Bíblia fala pra gente não viver em julgo desigual. Isso em qualquer religião ou qualquer crença que você tenha em outra pessoa, não. Então não é justo, não é o certo, pelo que a Bíblia indica, de realmente ver o julgo desigual. Ah, ela é católica, ela acredita nisso. Eu sou evangélica, eu acredito nisso. Mas que ambos sejam cristãos, ainda existem crenças que são diferentes. E pro caso de viver em santidade, ele tava certo, né? Realmente tem que esperar o casamento. E aí foi o que eu indicaria a ele, é não estar com essa mulher. Realmente... E acima de tudo, o que um não quer, dois não fazem. né? Exatamente. Então vai aí de cada um. Exatamente. Vamos agora pro nosso quadro que se chama Nem por um Fio. Tá. Eu vou te fazer aqui vou te trazer algumas hipóteses e você vai me dizer. Você só tem duas respostas: ou só se for agora, ou nem por um fio. Tá. Combinado? Vamos lá. Tá tensa, Mari, não? Só se. Um pouquinho. Senti um olhar de tensão. Só se for agora, só por um fio. Só se for Não. agora ou nem por um Nem fio. por um fio, nem por um fio, Isso. tá? Toparia gravar um culto fake só pra testar o algoritmo gospel do TikTok? Nem por um fio. Fazer collab com um pastor que também é DJ de funk consciente? Nem por um fio. Exorcizar um influenciador numa live do TikTok? Nem por um fio.
Reagir a vídeos de polêmica dizendo apenas glória a Deus com entonações diferentes. Só se for agora. Vamos testar? Era essa a resposta que eu tava esperando. Vamos usar agora, então, glória a Deus em várias entonações diferentes. Vai lá, joga o primeiro, Mari. Glória a Deus. Boa. Próximo. Glória a Deus. Glória a Deus brava. Glória a Deus. Glória a Deus alegre. Glória a Deus. Glória a Deus cansada. Glória a Deus. Glória a Deus com medo. Glória a Deus. Glória a Deus gritando. Glória a Deus! Aê! Aleluia! Muito bem, gostei. Vamos então agora pro nosso último quadro, que se chama Rapidinha. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde rapidinho com a primeira coisa que vier à sua mente. É um bate-bola. Tá. Combinado? Combinado. Um versículo favorito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um arrependimento. Um arrependimento. Acho que a loira padrão, mas eu acho que não 100%. É ter que falar rapidinho, né? Mas não 100% porque eu alcancei algumas pessoas que hoje em dia eu alcanço com o meu conteúdo cristão. Um emoji que te define. A gente já falou sobre isso, né? É, eu gosto do foguinho. Um foguinho. Um medo. Um medo. Acho que isso pra todos os cristãos. Chegar no céu e Jesus falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Isso é de dar medo mesmo. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua arca? De cada espécie, 2. Não, porque quem fez a arca era Noé, não Moisés. Ah! Te peguei! Essa não foi boa. Loira padrão por Mari Coelho. Como assim? O que a loira padrão diria pra Mari Coelho? Ah, o que ela diria pra Mari Coelho? Ou o que a Mari Coelho diria pra loira padrão? Que a loira padrão diria pra Mari Coelho, acho que tu é boa mesmo, hein? Você conseguiu engajar mais que eu. E a Mari Coelho pra loira padrão, acho que foi um instrumento aí pro testemunho. Boa. Influencer cristã por Mari Coelho. Influencer cristã por Mari Coelho, algo que pra mim era impossível e inacessível. Mas aconteceu. Mari Coelho por Mari Coelho. Mari Coelho é filha de Deus. E pra finalizar, um apresentador. Ah, você! Ah, obrigado! Por um fio, gente! Obrigado. Amo. Eu conversei hoje com ela, a Mari Coelho, ex-loira padrão, atual influencer cristã. Gostei muito da nossa conversa, viu? Amei. E olha, o episódio de hoje ele foi mais revelador do que Polaroid nos anos 90. Muito obrigado, Mari. Gostaria de deixar aqui suas redes sociais para o pessoal que tá te ouvindo, te assistindo. Pra todas as redes, Mari Coelho. O pessoal comenta muito coelho, tá? Mas é coalho. Sabe o queijo coalho? É igual a Mari. Mari Coelho. Muito bem. E lembre-se, o que o mundo disser que é normal, pergunte primeiro para a sua consciência. Ou para a sua bio. Quem somos nós se não perfis tentando salvar almas e likes? E caso você aí se sinta apagado, não se preocupe. Um dia a sua estrela há de brilhar. Porque eu sempre estarei aqui com vocês, por vocês e pra vocês. Obrigado, meus filhos e filhas. E até o próximo episódio. Um beijo. Obrigado, Mari. Obrigada, foi uma honra. Amei, gente. Já quero os próximos episódios.